Deus poderoso, Deus maravilhoso, aqui está o teu filho, Senhor amado. Ó Deus, ele se levanta para ser a tua boca esta noite. Ó Deus, a tua presença se faz no nosso meio. Ó Deus, a tua voz se faz presente no nosso meio. E mais uma vez, ó Pai, usa a boca do teu filho para falar com cada vida aqui esta noite. Deus, que os corações estejam convergidos para ti. Deus, que os nossos ouvidos estejam aguçados a ouvir a tua palavra, que o Senhor tem, Senhor amado, a manifestar de bênçãos em nossas vidas. Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua vida, abençoa o teu lar, a tua esposa, seus filhos, ó Pai, genros, noras, netos. Guarda esta família, porque nós, como tua família, nós estamos aqui para te louvar e te adorar. E o teu filho também, em primeiro lugar, ele é um pai, um esposo, e ele está aqui, Senhor amado, a subir nessa tribuna para ser a tua boca esta noite. Usa-o, Pai, com graça e sabedoria. Nós já te louvamos e te agradecemos, desde já em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Levante a sua mão assim para o alto e dê um glória a Deus bem forte, bem alto. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem Bíblia? Pega a sua Bíblia. Abra no Evangelho que nos escreveu João. Lá no capítulo de número 5. Eu gostaria de extrair algumas coisas deste texto tão falado, tão lido da palavra de Deus. Aliás, todos os evangelhos, quando você vai ver os evangelhos, são os textos mais pregados, são tudo que está no evangelho. Sempre, cada vez que a gente ouve alguém falado, mandar abrir no evangelho, você já sabe que é um texto que é muito pregado, que é muito falado, normalmente se é. E esse é um dos textos também que é muito pregado. Vamos ver se Deus dá graça para a gente conseguir extrair algo daqui que venha fazer sobre nós, trazer sobre a nossa vida edificação nesta noite. Todos acharam? Diz assim, nós vamos ler alguns versos, começando a partir do verso 1. Diz assim, a minha Bíblia NVI, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu para uma festa a Jerusalém, para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, ou 5 alpendres, em outras traduções, versões. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Ele cita aqui os tipos de pessoas: cegos, mancos e paralíticos. Diga comigo assim, repita comigo: cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca, a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado,
não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Diga amém. Põe a sua mão assim no seu coração. Às vezes nós, com o passar do tempo, nós vamos ficando na nossa vida, nós vamos ficando muito paralisados em determinadas áreas da nossa vida. Às vezes, com o desenvolver, com o desenrolar do nosso dia, nós vamos ficando, não vamos conseguindo caminhar, andar, fazer coisa alguma, parece que nós estamos presos. Mas no nome de Jesus, esta noite, algo sobrenatural possa acontecer aqui no nosso meio. Algo sobrenatural possa inundar esse lugar e nos fazer caminhar conforme a vontade de Deus específica para cada um de nós. Você crê desta maneira? Amém. Senhor, abençoa esta palavra, Pai. Abençoa cada vida, cada pessoa que está aqui nesta noite, conforme a Tua vontade, o Teu desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Esse texto, ele é muito lido, né? Muito falado, e tem algumas maneiras que existem de você pregar esta mensagem baseada nesse texto. Algumas pessoas acreditam que esse tanque era alguma coisa fantasiosa, que isso não era uma verdade, mas eu particularmente acredito que era uma verdade, porque quem está contando é João, e os personagens nesta história é Jesus Cristo. Então eu acho que não ia se colocar alguma coisa fantasiosa aqui, tendo um personagem como João e outro como Jesus Cristo aqui nesse lugar. Então eu quero pegar por um lado esse texto. Jesus ele não vivia em Jerusalém. Jesus não era de Jerusalém. Aliás, Jesus ia muito pouco em Jerusalém. Jesus morava em Cafarnaum, mais ao norte, lá na Galileia, lugar pobre, lugar simples, lugar humilde. Então Jesus ficava, a maioria do seu ministério, 2/3 dele, foi todo desenvolvido na Galileia, lá em cima. De vez em quando você vai ver Jesus tendo que ir em algum lugar, passando por tal lugar. E nesse momento aqui Jesus, o povo judeu era muito festeiro. Eles normalmente tinham 7 festas básicas que eles tinham. Tinha mais festas, mas 7 era praticamente obrigatório. 3 eram totalmente obrigatórias. Outras 4 eles tinham que ir também participar. Então o povo ficava 1/3 do ano ou mais um pouquinho festejando. E nesse momento aqui, estava acontecendo uma destas festas. Não se fala qual destas festas. Se era Páscoa, Pentecoste ou Tabernáculo, que eram as principais festas dos judeus. Mas diz que Jesus, ele entra no dia de festa, ele entra na cidade, e ele entra por uma porta chamada Porta das Ovelhas. Por que Jesus não entrou se em Jerusalém tinha 12 portas principais? E a principal delas era a porta dourada, uma porta bonita, uma porta específica, uma porta especial. Reis entravam por ela, todos entravam por ela, autoridades entravam por ela. Mas Jesus, ele optou por entrar pela porta chamada Porta das Ovelhas. Por que Porta das Ovelhas? Porque eu entendo que onde tem cheiro, alguém cheirando, a ovelha, a servo, a humilde, a quebrantado de coração, Jesus desvia toda a sua rota para estar nesse lugar com essa pessoa. Então Jesus agora, nesta porta das ovelhas, como era muito simples esta porta, era usada para os animais entrarem, os animais do sacrifício, eles adentravam a cidade por esta porta. E como ela era simples, eles fizeram também, por outra simplicidade, fizeram do lado dela, fizeram ali um local para que alguém estava acontecendo. Vamos imaginar a seguinte questão: em um determinado momento da festa,
alguém viu uma água agitada e foi nesse tanque, sei lá, começou a tomar banho e era alguém doente. Vamos imaginar assim. Era alguém doente e ele viu uma água agitada e entrou nesse tanque. Quando ele saiu, não estava mais doente. E a notícia se espalha pela cidade. Então eu não sei em quanto tempo que isso acontecia. A Bíblia fala que de tempo em tempo um anjo agitava as águas. Não fala se era por dia, por semana, por mês, por ano. Mas vamos imaginar que era em época de festas, que esse anjo agitava estas águas, aquela multidão de pessoas que estava ali. Vamos imaginar que essa notícia correu os 4 cantos daquela nação, e as pessoas agora, a Bíblia diz que essa construção, depois que começou a acontecer esses milagres ali, eles fizeram então alguns alpendres em volta para cobrir as pessoas, para não deixar o sol bater no rosto das pessoas, dos doentes, dos enfermos, porque eles se aglomeravam, vinham de todos os lugares, aglomeravam ali naquele lugar, com um intuito só, de ser o primeiro, a primeira pessoa que ficava de olho nas águas, e que quando as águas começavam a mexer, a fazer algum tipo de rebuliço, a Bíblia diz que o primeiro que ali descesse, ele era curado. Conta-se que alguns estudiosos, eles contam e entendem que as famílias começaram a abandonar os seus enfermos lá na porta desse tanque. Começaram a deixar os seus doentes não mais em casa, mas lá no tanque. Os mais ricos e afortunados, aqueles que tinham uma posse, um poder aquisitivo melhor, começaram a comprar ao redor do tanque as melhores posições pelas quais eles podiam ficar à beira do tanque, e ao sinal do primeiro movimento, alguém pular lá dentro. Aqueles que tinham posse também começaram a contratar os escravos e os servos, para que, como eles não davam conta, aqueles que eram inválidos, aqueles que tinham deficiência física grave, e eles não tinham condição nenhuma de pular dentro daquele tanque, eles contratavam as pessoas, os servos, e os servos ficavam de olho no movimento, porque quando a água agitava, então alguém era jogado lá dentro daquele lugar. Ou seja, aquilo se tornou institucionalizado, aquilo se tornou um lugar, um tanque, aonde a fé era a última coisa que se tinha. Naquele lugar não se ouvia a palavra fé, mas se ouvia a palavra agilidade, ouvia a palavra ser mais rápido, ser mais esperto, ser o melhor. Ou seja, tudo que se passava ao redor daquele tanque ali, baseava nas coisas humanas. Diga comigo, coisa humana é problemática. Confiar, depositar a confiança total em situação, circunstâncias, pessoas, normalmente nós nos enganamos. Eu coloquei 3 coisas que nós precisamos estar alinhados para que um milagre possa acontecer na nossa Bíblia, nossa vida. Primeira coisa, precisamos estar no lugar certo. Diga comigo, lugar certo. Segunda coisa, estar na hora certa. Diga, hora certa. E com a pessoa certa. Diga, pessoa certa. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós estamos fazendo coisas que não estão nas proporções corretas? Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, estamos no lugar certo, com a pessoa certa, mas na hora errada? Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados, porque nós temos, às vezes, arrumamos algumas
amizades erradas. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque estamos no negócio errado, na hora errada. Teve uma época que eu vendi minhas coisas tudo, dava um negócio bom demais. Era igual daquele dos avestruz master. Tem alguém aqui ainda que tem um dinheirinho lá na avestruz master? Teve uma época que eu vendi minhas coisas tudo e coloquei o dinheiro na caderneta de poupança. Estava alto, dando 40 e tantos por cento, 30 e tantos por cento, 20 e tanto. Quando eu coloquei estava 48% ao mês. Que coisa boa, maravilhosa. Vendi meu chevetão verde, novo. Vendi uns telefones que eu tinha, porque o telefone na época era caro, não era qualquer um que tinha telefone não, o negócio era bom, era investimento. Vendi uns telefones que eu tinha e coloquei lá na Economiza. Eu coloquei numa sexta-feira, fui para casa, cheguei em casa, coloquei à tarde. Eu fui para casa, hora que eu cheguei em casa, no Jornal Nacional, eu ligo a televisão, assistindo o Jornal Nacional, uma das notícias de abertura. Atenção, um grande desequilíbrio na economia do Brasil. Uma grande empresa, que financiava tantas coisas, quebrou, fechou as portas. Adivinha qual empresa que era? Economiza. Tinha as coisas certas, às vezes no tempo certo, mas no lugar errado. Demorei mais de 2 anos para receber o meu dinheiro de volta. Uma inflação daquele tamanho, sem juros e sem correção monetária. Até mesmo casamentos. Nós fazemos coisas erradas com casamento. Até mesmo esposa, esposo pode ser impedimento na vida da pessoa. Aí você pode falar: pastor, então eu estou entendendo agora. Esse traste que está do meu lado é que tem me impedido. Mas deixa eu te falar. Esse que você está do seu lado agora não adianta. Você fez uma aliança com ele ou com ela. Agora você tem que pedir a Deus para que possa fazer um milagre na vida desta pessoa que está do seu lado. Porque separação não é a primeira opção na vida de um crente, não. Separação não é palavra que tem que estar no nosso meio, não. Separação não é coisas que nós temos que comparar porque não está dando certo, não. O que Deus, se nós acreditamos em um Deus que pode curar enfermos, curar leprosos, curar paralíticos, por que nós não acreditamos em um Deus que pode restaurar o nosso casamento? Diga misericórdia. Lá tinha 3 tipos de pessoas que a Bíblia cita, de doentes. Primeiro ela fala dos cegos, dos coxos e dos paralíticos. Primeira coisa, cego. Quem que são os cegos? Que estavam naquele tanque. Cego é aquela pessoa que tem que ser guiado. É aquela pessoa que não consegue enxergar. A vida dele, ele vive normalmente pela visão que os outros têm, e não pela sua própria visão. Ele não sabe discernir aonde que está o perigo ou não está o perigo. Pessoa se deixa ser influenciada, levada por outras pessoas, porque ela não tem a visão, ela é cega, ela depende totalmente de outras pessoas. Às vezes espiritualmente, na nossa vida, no nosso dia, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa família,
nós nos tornamos também pessoas cegas. Pessoas que deixam ser levadas e influenciadas por qualquer coisa. Não é você que é o cabeça da sua casa, que tem a palavra final, não. Não é você como líder espiritual da sua casa, que tem uma palavra de bênção, não. Você é cego, cega. A palavra às vezes que você recebe na sua casa é que tudo está errado, que todas as coisas estão ruins, que o país vai mal, que tudo está quebrando. A gente passa pela cidade, você só vê imóveis sendo vendidos e imóveis sendo alugados. Porque o país está passando por um momento difícil, ruim, mas se eu sirvo a um Deus que é diferente, eu posso passar por esses lugares e crer que Deus pode me fazer diferente de qualquer dessas pessoas. E se eu viver desta maneira, eu não vou entrar nas mesmas coisas que o mundo entra. Aqueles que estão na beira do tanque, cegos. A segunda categoria é o coxo. Talvez seja a categoria de menor número, lá na beira do tanque. Talvez seja a categoria de doente que tem menos pessoas, que tinham menos pessoas lá naquele lugar. Porque o coxo não é totalmente inválido. O coxo, ele não é totalmente fora. O seu caminhar de um coxo, vamos imaginar que um coxo seja alguém que não tem uma parte de uma perna, não tem uma perna completa, não tem um pé. Mas um coxo é alguém que está manquejando. O coxo é aquele que tem um andado que nunca tem um andado correto. Mas o coxo é aquele que sempre que você olha para ele, você que vê que uma hora ele está andando correto, outra hora ele está manquejando. Quem está na beira de um tanque, precisando de cura, quem está na beira de um tanque, aonde a superstição mandava, quem estava na beira de um tanque, precisando ser curado, mas que era manco, era alguém que precisava de uma muleta. Quantos de nós temos dependido de muletas? Temos feito da nossa vida uma vida de mentira para nós mesmos. Mentimos para nós que as coisas vão bem, que vai tudo bem. Mentimos para nós que a nossa família vai bem. Mentimos para nós mesmos que nós temos um ministério que está indo, caminhando. Mentimos para nós que temos comunhão com Deus, quando às vezes nós estamos com uma muleta e as pessoas olham para nós e não vê o nosso andar ereto. As pessoas olham para nós, elas não querem andar como nós andamos, porque o nosso andar é feio. O nosso andar não chama a atenção a não ser para o mal. O nosso andar não serve de testemunho para ninguém. O nosso andar não serve de aspiração para pessoa alguma ser. O nosso andar depende de muletas. A terceira categoria eram os paralíticos. Talvez fosse o maior número de pessoas. Talvez fosse um grande número.
Porque todo paralítico precisava de depender de outras pessoas. Todo paralítico tinha que ter alguém. Porque por mais que ele se arrastasse, preste atenção numa coisa. Vamos imaginar o tanque. Um tanque desta maneira, um tanque grande. E vamos imaginar os maiorais, os ricos, os abastados, os mancos somente. Todos na beira desse poço. E não querem dar o lugar para ninguém, porque somente uma pessoa era curada. Aquele homem, esse paralítico, a Bíblia fala que ele tinha 38 anos que era enfermo. Eu não sei se ele ficou 38 anos no tanque, mas ele tinha 38 anos que ele era enfermo. Eu imagino a situação daquele homem, aquele paralítico, não lá na borda do tanque, porque na borda do tanque era para os especiais. Eu imagino aquele homem lá no fundo, talvez desanimado com a vida, entristecido talvez pelo tempo que já estava lá. Ele olhava pelo seio da sua família, ele não podia participar das coisas que os outros participavam, ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer uma festa com os amigos, de chamar alguém que era influente na sociedade, porque não ia, porque ele era alguém, era tido uma pecha. Os paralíticos era talvez o maior número de pessoas que tinha ali. Sabe, tem coisas que nos paralisam. Tem coisas que nos fazem ficar parados. Tem coisas que nos dominam de tal forma que cessam o nosso caminhar. O mais próximo de um caminhar que às vezes nós fazemos é quando nós nos arrastamos. Aqueles homens, eles não tinham como andar, eles tinham que começar talvez a arrastar devagarzinho, mas nunca eles chegavam no seu objetivo. Quantos de nós temos arrastado com a vida de pecado, com a vida de falta de fé, a vida de falta de perdão? Ah, pastor, mas eu não tive culpa. Essas coisas que aconteceram na minha vida foram circunstâncias que eu não tive domínio sobre elas. Me aconteceram no meu dia a dia, me tornou uma pessoa rancorosa, má, me tornou uma pessoa desta maneira que o Senhor me entende hoje. Eu não dou conta mais. Eu entendo. Eu até entendo, eu creio que você às vezes é sincero em falar isso. Mas preste uma coisa, preste atenção. Aquele homem não teve culpa nenhuma daquilo que estava acontecendo, da paralisia que teve acontecido com ele, que aconteceu com ele. Ele não teve, as consequências vieram na vida dele, e se ele não tivesse feito coisa alguma, ele continuaria paralítico. O que nós temos feito para deixarmos de rastejar no meio da multidão e levantarmos e colocarmos de pé no meio daqueles que têm nas mãos a espada vitoriosa do Espírito Santo de Deus na sua vida? Levante as suas mãos assim para o alto e diga assim: Deus, nesta noite eu entendo, Senhor, que o Senhor na minha vida já me deu estratégias para vencer todo ataque do inimigo, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aqui fala que era de tempos em tempos que o anjo agitava as águas. Era uma espécie de um sorteio, eu imagino.
A gente não tem como precisar esse tempo. Se fosse uma vez no ano, somente uma pessoa tomaria posse da sua bênção. Sabe o que eu entendo com isso? Às vezes nós temos que deixar de um comodismo que nos faz simplesmente ficar esperando no meio da multidão de doentes, de enfermos, para ver se algo sobrenatural vai acontecer conosco, saber se a sorte vai bater na nossa porta. Sabe, às vezes eu entendo que nós temos que deixar a nossa posição cômoda e começarmos a duelar, a começarmos a pegar as armas que nós temos pelo Espírito Santo de Deus e começarmos a tomar posse e começarmos a batalhar e dizer: a partir de agora eu não mais serei derrotado, a partir de hoje a minha vida será diferente, a partir de hoje doença, enfermidade, nunca mais você vai me alcançar, pecado sai da minha vida e não vai entrar mais. Diga aleluia. Aqui diz que o primeiro que pulava, sabe, quantas vezes nós estamos ouvindo uma música, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, e começamos a ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes na solidão da nossa casa, do nosso lar, do nosso carro, o Espírito Santo começa a falar conosco. Aqui no tanque era uma pessoa, era o primeiro que pulava à frente. E às vezes quando nós estamos lá na solidão, ou mesmo aqui no meio, ninguém está sentindo nada, mas às vezes o Espírito Santo está falando com pessoas, com alguém aqui, e ele está falando, o Espírito Santo vai falando baixinho no seu coração. E ele pergunta para você: o que você quer que eu coloque na frente para ser curado? Sabe? Quando você ouve a voz do Espírito na sua vida, sabe quando aquela doce voz começa a inundar o seu coração, e você não tem vontade de pedir coisa alguma, você não tem vontade de expressar com Deus, falando num Deus que pode te dar todas as coisas? Não, não é essa voz, mas é quando a voz do Espírito Santo suave na sua vida, e você começa às vezes a tomar ciência de quem você é diante de Deus, e quando o seu coração deixa de ser duro, desendurece o seu coração, você ouve então a voz do Espírito Santo dizer para você: o que você quer que eu coloco como prioridade na sua vida? Se você pudesse escolher uma coisa e colocasse à frente para ser curado, o que você colocaria? Se você pudesse escolher uma coisa nesta noite, ali naquele momento era o primeiro, era curado. Mas se você olhasse hoje para a sua própria vida e pudesse colocar uma coisa diante de Deus, e você soubesse que esta coisa seria totalmente arrancada da sua vida, o que você colocaria como prioridade nesta noite? Ouça, deixe o Espírito Santo de Deus falar.
Ouça a voz do Espírito Santo nesta noite, porque você não vai entrar e não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, não. A voz do Espírito Santo suave continua a bater no seu coração, você desendurece o coração e você vai receber nesta noite perdão, remissão de pecado, vida eterna, a certeza de bênção na sua vida, restauração familiar. Diga glória a Deus. Queres ficar são? Imagina a cena. Jesus não se faz ali, não se anuncia. Mas imagina a cena, ele passando naquele tanque. Ele entra naqueles alpendres, aqueles 5 alpendres. As pessoas ficavam esperando um determinado lugar, outros ficavam ao redor do tanque. Imagine a cena. Jesus passando por aqueles mais abastados, aqueles que estavam ali próximos do tanque, e Jesus caminhando, e vai lá no fundo, e chega naquele homem, e aquele homem de olho, talvez um olho vago, longe, distante. Jesus bate no ombro daquele homem, eu imagino esta cena, Jesus batendo no ombro daquele homem, e aquele homem não podendo tirar os olhos do tanque. Jesus batendo no ombro dele e ele com os olhos fixos no tanque. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ficar são? Sabe, muitas pessoas, esta pergunta às vezes parece uma pergunta que poderia ter uma resposta dura da parte de alguém. Perguntar o óbvio. Mas aquele homem poderia responder para Jesus, porque ele não estava prestando atenção em Jesus, não. Tanto é que o texto fala que ele não conheceu Jesus depois de ser curado. Ele não reconheceu Jesus depois de ser curado. Aquele homem não prestou atenção nenhuma em Jesus. Eu imagino os olhos dele continuando fixos no tanque. E Jesus perguntando: você quer ser curado? Aquele homem poderia ter respondido para Jesus: Jesus, faz o seguinte, esse negócio aqui de ser paralítico está me dando até que resolve meu problema financeiro. Esse negócio de ser paralítico, Jesus, não deixa de ser tão ruim assim, porque eu fico na porta, eu fico mendigando e eu ganho dinheiro para sustentar, para tratar a minha casa, tratar a minha família. Faz o seguinte, se o senhor quer fazer alguma coisa para mim, troca a minha cama aqui, porque ela já está muito velha, está muito gasta. Às vezes Jesus tem que perguntar o óbvio para nós, porque nós não sabemos o que nós queremos de fato. Jesus querendo fazer grandes coisas na nossa vida e nós com os olhos voltados para outras coisas. Jesus querendo trazer cura completa na nossa alma e nós nos preocupados em ministério, em dinheiro, em empresa, em concurso e em grandes coisas, e nós não lembramos mais de levantar os olhos para Ele. E Ele perguntando: tu quer ser curado? Ei, psiu. Muitas pessoas ficam conformadas por estarem até próximas do tanque. Se conformar por estar próximo do tanque é a pior desgraça que pode existir na vida de alguém.
Porque você se conformar em estar próximo de um tanque onde acontecem coisas sobrenaturais, é como se você estiver no meio de uma multidão, e você começa a ver as pessoas recebendo bênçãos, milagres, toques especiais nas suas vidas, e você parece que não acontece nada com você, mas você está próximo. Você está tão próximo que um amigo seu, do seu lado, que trabalha com você, recebeu a promoção que você sonhou a vida inteira, mas você não recebeu. Quando eu fui sair da Telegoiás, eu trabalhei mais de 20 anos na Telegoiás. Eu era analista de sistemas lá. E por causa de uma enfermidade, eu tive que sair de licença, e os médicos me deram uma licença. E coincidentemente foi bem na época que a Telegoiás estava passando por uma reestruturação, e o nosso departamento era um dos departamentos que eram bem vistos na empresa. Era um departamento de futuro. Mas eles chegaram no momento e falaram assim: olha, eles nos reuniram, mas eu estava de licença. Eles reuniram as pessoas do departamento e falaram assim: vocês vão ter que ficar pelo menos 1 a 2 anos em Brasília. Nós vamos aumentar o salário assim, mas vocês vão ter que morar em Brasília. E eu falei, depois que eu ia voltar, ficava 15 dias, voltava, ficava lá um pouco, os médicos me davam licença de novo, eu saí e fiquei nesse negócio mais de ano. Mas nesse intervalo, alguém implicou com essas saídas e vindas, e colocou no coração dele me demitir. Mas assim, como Deus, eu te falo que Deus te escolhe, te enxerga no meio das multidões, lá no meio dos enfermos, dos paralíticos, é onde que Deus te enxerga, é onde que Deus te pega com a mão. Você crê dessa maneira? Diga amém, eu creio. Aquele homem, ele colocou no coração me demitir. E eu falei que não ia mudar para Brasília, ele colocou no coração me demitir. E eu saí de licença mais uma vez. E ele pensou, quando ele voltar eu mando ele embora. Um dia eu estava de licença. E eu cheguei no supermercado. Tinha um chefe, encontrei um chefe, veja como Deus faz as coisas. Um chefe, era um dos diretores da empresa. Ele falou: ô Vilela, tudo bem, você está de licença ainda? Falei, estou, gostava muito de mim, do trabalho. Você está de licença ainda? Eu falei, ele falou, estou. Ele falou, faz o seguinte, com esse negócio de vai para Brasília, volta para Brasília, você não gostaria de prestar serviço no meu departamento? Não. Eu pensei, quero, é claro que eu quero. E o camarada fazendo plano para me mandar embora. Aí quando eu volto de férias, esse que estava pensando em me mandar embora, esse doutor lá assinou um negócio dizendo que a partir daquela data que eu voltasse de licença, eu estaria ligado no seu departamento. E quando eu cheguei lá, fiquei trabalhando mais uns 2 meses com ele, ele falou assim: Vilela, eu gosto muito do seu trabalho, nós estamos chegando num momento difícil da empresa, que daqui para frente não vai poder dar mais aumentos, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que aumentar o seu salário agora, porque daqui 1 ano, 2 anos, não vai ter como mais aumentar o seu salário. Faz o seguinte, o seu salário vai ser aumentado em 45%. Amém. Eu fiquei com ele mais alguns meses, alguns 4, 5 meses, e quando saiu a aposentadoria minha naquele lugar, ou seja, era previsto uma enfermidade para me mandar embora, alguém me tirou
baseado nos olhos de Deus, me arrancou daquele lugar, além de não me mandar embora, me deu uma promoção que aumentou o meu salário muito mais, e aumentou para que eu pudesse aposentar naquele lugar. É somente um Deus pessoal é que pode fazer isso. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Esse homem conhecia o poder do tanque, mas não conhecia o poder de Deus. Eu não tenho pessoa alguma que me coloque no tanque. Eu não tenho ninguém para ser minha costa larga. Eu não tenho ninguém para ir na minha frente. Eu não tenho ninguém para romper essas coisas que eu não dou conta, que eu não consigo. Eu não tenho ninguém para conversar com a minha esposa, com o meu esposo. Eu não tenho ninguém que faça com que meu filho saia dessa maneira de se conduzir. Eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Aquele homem estava acreditando no poder pessoal, de persuasão de alguém, a força de alguém, mas ele não conhecia o poder de Deus em ação na vida das pessoas. Aquele tanque tinha o nome de Betesda, ou seja, casa de misericórdia, lugar da graça. Mas que graça que havia naquilo, que graça, que poder, que misericórdia que havia. Se que cada pessoa queria competir uma com a outra, se o que estava do meu lado era alguém que era o meu competidor, que misericórdia que existia. E esse homem está dizendo que eu não tenho ninguém que me coloque lá. Eu quero te dizer uma coisa: no lugar da sua paralisia, aonde você está paralítico, ali você não tem amigos. Você tem competidores com você. No lugar aonde você é paralítico, ali não é o lugar de fazer amigos. Aquele homem não tinha um amigo, porque ele estava no meio dos iguais. Doente não escora doente. Fraco na fé não pode caminhar com fraco na fé. Eu não tenho ninguém. Ao contrário, aquele paralítico de Marcos 2, aquele homem também era paralítico. Aquele homem também tinha a mesma enfermidade. Mas aquele homem não estava onde estavam os paralíticos. Aquele homem tinha amigos para que o pudessem tirar ele do lugar da paralisia e levá-lo ao lugar aonde estava o médico dos médicos. Você quer ser abençoado? Saia do lugar da sua paralisia. Dê um basta naquilo que você é paralítico. Se você quer ser abençoado, não caminhe com as mesmas pessoas que têm te levado a pecar, têm te levado a mentir, têm te levado a fazer coisas erradas. Não! Aqueles homens, o paralítico era tão diferente que 4 amigos o tomaram e levaram, fizeram estrapulias, mas conseguiram colocar ele diante de Jesus. Os seus amigos têm feito isso por você?
Os seus amigos têm servido de ombro para você, de escora para você? Quem são os seus amigos, suas amigas? Quem são as pessoas que te dão conselho? Quem são as pessoas da sua confiança? Quem são as pessoas às quais você toma palavra de sabedoria com elas? Aqueles homens eram paralíticos do mesmo jeito, só que esse do texto, ele ficava no meio dos paralíticos. Aquele homem de Jesus, de Marcos 2, foi levado, ele não ficava no meio de paralíticos, ele ficava no meio de homens e mulheres sadios, sãos, sarados, que olhavam para ele e diziam: você não pode ficar desta maneira. Aqueles outros do texto que eu li, olhavam para aquele lá e falavam assim: você vai ficar aí, porque eu vou no seu lugar. Eu não quero pregar mais, vamos ficar de pé. O que me alegra nesta noite é de saber que Jesus continua a entrar pelas portas, pela porta das ovelhas, para restaurar aqueles que têm cheiro de ovelhas. O que me alegra nesta noite é saber que naquele lugar tinham 3 tipos de doentes, mas quando eu olho, tinham 5 lugares para que os doentes pudessem ficar. O que isso significa, pastor? Significa que a bênção é maior do que qualquer tipo de maldição. Diga amém. A semelhança daqueles enfermos que ficavam debaixo daqueles pórticos, colunas sustentadas, um teto simplesmente aberto, sustentado por colunas. Aqueles homens ficavam esperando debaixo dali para receber um milagre da parte de Deus. 5 suportes. Talvez nesta noite nós vamos precisar de alguns suportes espirituais na nossa vida, que nos levam a dar proteção até que a bênção de Deus chegue na nossa vida, para que nos leve a dar mais força até que a promessa de Deus se cumpra em nós, que nos leve a ter mais resistência até que o pecado se afaste de vez da nossa vida. Nós precisamos de fé, de esperança, nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos de amor, nós precisamos de tantas coisas, mas escolhe 5 que são maiores do que as 3 tipos de enfermidade: cego, coxo e paralítico. O seu suporte, a sua cobertura espiritual é maior do que tudo que o diabo tenta engendrar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério. Eu ainda continuo acreditando que as promessas de Deus irão se cumprir nas nossas vidas, e Deus não falha. A promessa que Ele fez, Ele vai cumprir na nossa vida. A promessa que Deus tem feito para você, vão passar dias, sim, podem passar, mas uma coisa é certa, ela vai se cumprir na sua vida. Talvez precisa de arrancar alguns carrapichos, talvez precise de tirar o aleijume da sua perna, talvez precisa de uma mão para colocar nos seus olhos e tirar a sua cegueira. Talvez precisa de um Jesus que simplesmente olhe para você e diga: levanta, tome a tua cama e anda. Sabe por que Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda? Na maioria das vezes Jesus diz assim: olha, levanta e anda. Mas nessa especificamente eu estava pensando, Jesus não falou levanta e anda, Ele disse: levanta,
tome a tua cama e anda. Ou seja, você pode levantar, mas se você não tomar a sua cama, você não vai andar. Tem muita gente que tem vergonha de onde você saiu. Tem muita gente que tem vergonha do seu testemunho, de quem você era. A nossa cama. Por que Jesus mandou aquele homem? Aquele homem não queria nada com Jesus, até que Jesus chegou lá no templo e falou para ele assim, olha, ele não conhecia Jesus. Jesus falou assim, olha, você está são, está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos numa cama? É perder a salvação. O que é pior do que uma enfermidade? É a pessoa não ser salva. Levanta, tome a tua cama e anda. A tua cama é o teu testemunho. É para você lembrar de onde Deus te tirou. É para onde você se lembrar que você poderia estar ainda até hoje na beira do tanque, se arrastando. Mas Deus olhou para você e não queria mais que você ficasse daquela maneira, e tem transformado a sua vida. Você tem sido um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Tome a tua cama e ande.